Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à aula sobre as atividades que estão na lição 16, da página 95 a 102, tá? Então, se você perdeu a aula anterior, volte no vídeo anterior para você assistir e aí sim você vem para cá, tá bom? Então, vamos começar as nossas atividades e perceber como que o Enem costuma aplicar literatura em seu vestibular. Vamos lá então, galera. Vamos lá, pode abrir para mim, Edu, por favor. A questão número 1. Mais iluminada que outras. Tenho seios, estas duas coxas, né? Duas mãos que são muito úteis. Olhos escuros, essas duas sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Que chique, né? Este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal de caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Olha só a presença aqui, ó, dessa quebra do uso cotidiano da língua, certo? Nós vimos aqui, ó, engolidora de espadas, né? Você perceba que é uma personagem aí que ela é muito forte, muito presente, ó, animal de caatinga. Então você já percebe que existe ali uma quebra do uso cotidiano da língua, como a gente viu na aula passada. Dizem, e eu ouvi, mas depois também li, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dentes contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem, e eu ouvi e depois também li, liderou o levante. Todos esses corpos foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Redemoinho em Dia Quente é um livro maravilhoso, tá, galera? Então, nós percebemos aqui uma presença constante, e é literatura contemporânea, ou seja, ali, década 2020 já, tá, galera? 2010, 2020, por aí. Então é muito recente, e o Enem não cai só literatura antiga não, tá, galera? Vamos então às alternativas e perceber uma coisa muito importante. Nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora. Vamos lá. Recursos expressivos. O que ela utiliza para expressar algo para nós, tá? Ela revela as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade? Nós já sabemos, é uma mulher e questiona muitas coisas relacionadas ao período da escravização no Brasil. Tá bom. B. Questiona o pioneirismo do Estado Ceará no enfrentamento à escravidão? C. Reproduzem padrões estéticos em busca de valorização da autoestima feminina? Existe ali um processo de características de rebuscamento feminino aqui, mas isso é aquilo que a narradora pede? Que ele está pedindo na questão, principalmente? D. Sugere uma atmosfera onírica alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade? Uma atmosfera onírica, ou seja, do mundo dos sonhos, algo do tipo? E mimetizam na paisagem corpos transformados pela violência da escravidão. Nós temos 3 alternativas aqui muito semelhantes. E é claro, né, galera, vamos ver qual é a nossa alternativa A. Por que eu falei que tinha 2? Essa daqui, ó, tanto a B quanto a E apresentam coisas que parecem muito reveladoras para nós. Só que aqui, ó, veja, questionam o pioneirismo do Estado, ou seja, foi o primeiro Estado a enfrentar a escravidão? Isso não é o que esse texto debate. Se a gente voltar para o texto, a gente vê certas situações aqui, ó, que o Estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país, tá? Ou seja, Aça foi um dos primeiros estados. Só que ela diz, todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo. Ou seja, mesmo que eles tenham abolido a escravidão, foram extremamente violentos.
tá certo? E aí nós tivemos a letra E, mimetiza, ou seja, imita, né, na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. Só que existe um processo de imitação? Não. Existe um processo de revelar marcas de violência de raça e de gênero. Por que gênero? Lembra que ela no início começa a falar sobre a sua questão da feminilidade, da subjetividade feminina, etc. Pois bem, a gente resgata isso no início da narrativa, tá? Perfeita essa questão, muito característica, inclusive. E quando o Enem usa recursos expressivos, é para você perceber por que ele usa aquele tipo de palavra. Para fazer o quê? Aí ele usa os verbos, ó, revelar, questionar, reproduzir, mimetizar, sugerir, tá? 2, Enem 2024. Vá para o inferno, Gondim. Epa! Você encanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Ah lá, ninguém fale dessa forma. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos de sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Olha que deboche. Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. Literatura é a literatura, seu Paulo. Paulo Honório, personagem principal de São Bernardo, tá? Do romance do Graciliano Ramos. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém lia. Olha só que interessante, né? Aquilo que a gente falou sobre a quebra do uso cotidiano da língua está bem escrito aqui, né? Uma coisa meio metalinguagem. Se eu fosse escrever como falo, ninguém lia. Epa! Então nós temos a diferença entre essa literatura que é escrita e aquilo que é falado. Então o narrador aqui está questionando alguma coisa. Por que ele não pode escrever do jeito que ele fala? Qual que é o problema? Então vamos lá. Nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à cena um debate acerca da escrita que. Então vamos lá, acerca da escrita. Quer que você diagnostique a característica dela, dessa escrita. E aí você tem que complementar o que o enunciado está pedindo. Então, acerca da escrita que. A. Diferencia a produção artística do registro padrão da língua. B. Aproxima a literatura de dialetos sociais de pouco prestígio. E é isso que a gente está perguntando, né? Que os personagens estão discutindo na cena. C. Defende a relação entre a fala e o estilo literário de um autor. D. Contrapõe o preciosismo linguístico às situações de coloquialidade. Letra E. Associa o uso da norma culta à ocorrência de desentendimentos pessoais. O que a gente precisa observar? Os verbos que vêm depois aqui. A escrita que. A. Diferencia, aproxima, defende, contrapõe. Qual foi a primeira coisa que a gente acabou de ver? Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. O que é isso daqui? Contrapor, tá? Olha que letra linda que o professor tem. Contrapor. É uma contraposição aqui. Então, por óbvio, galera, a letra D. Ah, mas professor, eu não sei o que é preciosismo linguístico. Preciosismo linguístico tem a ver com esse falar correto, da norma culta, muitas vezes confundida também com a forma erudita. E contraposição a situações de coloquialidade, ou seja, do jeito que eu falo. Coloquialidade é aquilo que eu falo, tá? Que é diferente de formalidade. Formalidade é aquela linguagem formal que a gente usa na hora de uma entrevista de emprego, num seminário, na escola, tá? Então, eu tenho que falar de maneira mais rebuscada, mais séria. A coloquialidade não. A coloquialidade eu posso usar coisas da oralidade, principalmente. Então, aquela cena que a gente viu, a conclusão da cena, que é o personagem Gondim lá fala, Gondim, sei lá, justamente fala de uma contraposição, tá certo? Contrapor. Vamos agora para a questão número 1, que aí a gente vai para frente, tá? Na apostila, questão 1 e 2 é uma questão comentada, e agora a gente vai para a questão propriamente dita, 2024. O valente romano. Não rolaram pelo chão.
machucando-se nas pedras, como fazem os guerreiros, nem esmurraram-se as bocas, num tempo que não tem medida. Sentiram o calor e o cheiro que cada um exalava, olhavam o céu procurando resposta e nada estava escrito. Teriam eles mesmos de inventar a sentença para o encontro. Derrotados pela certeza de que gostariam de nunca romper o abraço, desvencilhavam-se bruscamente, de cabeças baixas. Guardaram um silêncio que apenas os homens de coragem conhecem. Vá embora, suplicou Romano. Anselmo Dantas experimentou um derradeiro impulso de partir em cima do inimigo, mas duvidou se queria matá-lo ou retê-lo junto ao peito. Virou as costas e desapareceu na escuridão. Um galho de baraúna e um laço de corda de agave eram a única luz que os seus olhos enxergavam. Vamos lá. Nesse fragmento, a tensão da luta corporal entre os personagens desdobra-se na consciência com que cada um. Então, vamos lá, a gente precisa entender a consciência desses personagens. E se a gente for retomar aqui, ó, não rolaram pelo chão, apenas, né, machucando-se nas pernas, como fazem os guerreiros. Nem esmurraram-se na boca, eles não fizeram nada disso. Num tempo que não tem medida, sentiram o calor e o cheiro que cada um exalava. Olhavam o céu, procurando resposta e nada estava escrito. Teriam eles mesmos de inventar a sentença para o encontro. Eles não chegaram a partir para a porrada, né, para a briga. E existe um confronto entre dois corpos aqui. Então, a cada um dos personagens vai se desdobrar como? A procura descobrir e atacar as fraquezas do adversário. B. Reconhece e renega a força de um sentimento imperioso. C. Admite a culpa por seus crimes e cede ao impulso da morte. D. Recompõe a calma e desiste da violência do confronto físico. E. Percebe o impasse da situação e espera pelo momento oportuno. E aí, se a gente for olhar o final, né? Anselmo Dantas experimentou um derradeiro impulso de partir em cima do inimigo, mas duvidou de que se queria matá-lo ou retê-lo junto ao peito. Virou as costas e desapareceu para a escuridão. Eles não fizeram nada, né? Então, qual é a única alternativa que nós podemos colocar aqui? B, né, galera? Reconhece e renega a força de um sentimento imperioso. Sabia que eles iriam partir para cima um do outro, sabia que ia dar porradaria, bomba, chute na cara, cusparada, mas eles reconheceram a situação e renegaram, ou seja, não fizeram aquilo que estavam prometidos a fazer. Eles não partiram para porrada. Então, parte importante para a gente tentar entender: reconhecer e renegar a força de um sentimento imperioso. Ambos fazem isso, tá? Que sentimento imperioso? Pode ser até paixão, tá, galera? Pode ser ódio, raiva, pode ser muita coisa, certo? Vamos então à questão de número 2. Fiz Fins por Carpo Quaresma, meu romance favorito da literatura brasileira, eu acho maravilhoso. Quaresma despiu-se, lavou-se e enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço, descansando. Estava num aposento vasto, e todo ele era forrado de estantes de ferro. Havia perto de 10, com 4 prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo, maior volume, né? Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito que presidia a sua reunião. Na ficção, havia unicamente autores nacionais, ou tido como tais: o Bento Teixeira, de Prosopopeia, Gregório de Matos, do Basílio da Gama, a Santa Rita Durão, o José de Alencar todo, né? Quer dizer que tem todos os livros. O Macedo, Gonçalves Dias, todo, além de muitos outros, né? Então a gente tem um vasto conhecimento da literatura por esse personagem. Esse personagem, ele é muito característico porque é um personagem que ele lutou para tentar buscar uma identidade brasileira, mas a gente está falando do início do século XX. Houve então a revolta da Chibata, ele é tido como né, antes disso ele é tido como um louco, e por aí vai, tá? E ele é morto como um traidor. Então é importante vocês lerem esses romances da literatura que são clássicos, tá? Porque muita coisa você precisa entender o que se passa com esse personagem. Então, vamos lá.
No texto, o uso do artigo definido anteposto aos nomes próprios dos escritores brasileiros. Ou seja, artigo definido, aqui ó, né, o. Quando a gente usa artigo definido, significa que a gente quer destacar duas coisas. Ou um, que eu conheço, tá? Não é diferente do artigo indefinido, que eu desconheço do que eu estou me tratando. Então, ou quando eu quero falar da grandiosidade. Então, ele é o cara. Então, quando eu falo esse o cara, eu quero designar que não só eu conheço, como ele é uma pessoa gigantesca, uma pessoa especial, que todo mundo admira, tá? Então, vamos lá. Então, o uso do artigo definido demonstra a familiaridade e o conhecimento que o personagem tem dos autores nacionais de suas obras. B. Consiste em um regionalismo que tem a função de caracterizar a fala pitoresca do personagem principal. Desse B, a gente já sabe, função, a fala pitoresca, a gente sabe que não é um personagem dessa forma. É uma marca linguística de linguagem culta, cuja função é enfatizar o gosto do personagem pela literatura brasileira. D. Constitui um recurso estilístico do narrador para mostrar que o personagem vem de uma classe inferior. Ah, pelo contrário, né, galera? Quem aprecia literatura, nesse caso, a história, a gente sabe que ele não é de uma casta inferior. E. Indica o tom depreciativo com o qual o narrador... Não. Depreciativo não, nós não usamos... Quando a gente fala o cara, eu não estou falando de tom depreciativo, tá? Então, gabarito, letra A. Que é o quê? Vai demonstrar familiaridade e conhecimento que o narrador tem com os autores nacionais de suas obras. Quer dizer que ele tem uma grande intimidade. Tanto é que ele não fala o nome dessas obras, a não ser de uma, que é a Prosopopeia. Os outros ele só destaca como grandiosos, certo? Vamos então agora para a nossa questão de número 3. Razão de ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a ranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que, porquê? Tem que ter porquê? Então ele escreve porque sim, né? Grande questão do Paulo Leminski aqui. Ele escreve porque sim, acabou. Tá? É um livro laranja, muito famoso, ali nos anos 2010, tá? Na década de 2010. Tem na biblioteca de vocês na escola, tá? Peguem esse livro que ele é maravilhoso. Ao abordar o processo de criação, o poeta recorre a exemplificações com o propósito de representar a escrita como uma atividade que... Esse é fácil, né, galera? Requer criatividade do artista, dispensa explicações racionais, independe da curiosidade do leitor, pressupõe a observação da natureza e decorre da livre associação de imagens. Gente, veja o início. Ó, escrevo e pronto, e veja o final. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Então, gabarito, gente. Letra B. Ele não tem, não tem explicações racionais. Escreve porque sim. Ele não explica, né? Ele escreve porque realmente eu quero isso, né? Então, para nossa penúltima questão aqui. Ao validamento que tem o mentir. Mau ofício é mentir, mas proveitoso. Tanta mentira, tanta utilidade traz consigo o mentir nesta cidade. Como diz o mais triste mentiroso, eu, como ignorante e um bom baboso, me pus a verdadeiro por vaidade. Todo o meu cabedal meti em verdade. E saí do negócio perdidoso. Perdi o principal, que eram verdades. Perdi os interesses de estimar-me. Perdi-me a mim em tanta soledade. Deram os meus amigos em deixar-me. Cobrei ódios e inimizades. Eu me meto a mentir e a aproveitar-me. Tá? Gregório de Matos. Quanto ao sentido, o poema baseia-se numa figura de estilo que aponta para... Tá? Uma figura de estilo, ou seja, qual é o elemento que dá uma ideia de estética do belo aqui? Letra A, atitude honrosa de ser verdadeiro em todas as áreas e situações da vida. B, as vantagens ou desvantagens
provindas do par antitético, verdade, mentira é uma antítese, né? Ideias contrárias aqui. C, o arrependimento descrito em hipérboles, o exagero, né? Devido ao ato recorrente de mentir. D, a tentativa de conceptista do eu lírico de se apresentar como um homem honesto. E, o ato descarado de mentir do eu lírico, e para isso usa o hipérbato, que é a troca, hipérbato é a troca sujeito e predicado. Eu vou usar predicado e sujeito, eu vou inverter a ordem das orações. Bom, essa daqui demanda um conhecimento muito específico da linguagem e das figuras de linguagem. Então, é gabarito, questão antitética. Por quê? Se a gente for olhar aqui, verdade, verdade. Perdi o principal que era verdade, perdi o interesse em estimar-me, tá? E eu me meto a mentir e a aproveitar-me. Então ele vai fazer essa relação entre mentir, o validamento que tem o mentir, validamento, que é uma verdade, mentir. Meu ofício é mentir, mas proveitoso. Tanta mentira, tanta utilidade. Então é uma dualidade entre a mentira e a serventia que ela tem em relação à verdade. Tá? O escritor, ele mente. Tá? Talvez para criar arte, pode ser. A importância da mentira para a gente criar a arte. Nossa última questão aqui, bem simplesinha, Machado de Assis, maravilhoso. Transcrição do texto. Enquanto uma chora, outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono. Tudo rindo cansativo. Mas uma boa distribuição de lágrimas e poucas, soluços e sarabandas, acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária. Faça o equilíbrio da vida. Lindo, hein? Então, equilíbrio, né? Vocês costumam chamar six, seven, né? Que vocês costumam dizer. Então, é o equilíbrio entre duas coisas. Nem muito triste, nem muito feliz. Equilibrar-se nisso, tá? De acordo com as ideias do narrador, A. Os momentos de tristeza provam que a humanidade tem alma. Quê? B. A perfeição universal reside na atitude de amontoar riquezas. Oi? C. A vida equilibrada depende dos momentos de total felicidade. Então, vida equilibrada, sabemos aqui. D. As situações de oposição acontecem continuamente da vida? Sim. E as danças como polca e sarabanda costumam findar as dores. E aí, qual alternativa vocês colocariam? Que dá a ideia de uma espécie de vamos se contentar com pouco, né? Vamos exagerar na felicidade, nem vamos exagerar na tristeza. A vida é equilibrada, mas existe só um momento de total felicidade? A vida é só felicidade? Não. Óbvio que é a letra D, né, galera? Porque a letra que você falou, professor, equilíbrio, equilibrada. Mas aqui está dizendo que depende só de momentos de total felicidade? Não, porque tem total tristeza também. A vida é um equilíbrio, mas eu preciso entender que as oposições fazem parte da vida. Estar feliz, frustrado, alegre, triste e assim vai. Isso faz parte da vida, tá? Pode voltar aqui para mim, Edu, por favor. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado. Vai aí, anotem as dúvidas, circulem os verbos. Nós vamos ter uma aulinha aí especificamente para esses verbos que se apresentam na aula, nas questões de literatura, tá, galera? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!